Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu queria falar com vocês sobre o livro da Luísa Mel, Como os Animais Salvaram Minha Vida, escrito pela própria Luísa Mel. A gente segue a Luísa Mel nas redes sociais, sabe as ações que ela fez, né? Tudo que ela vem praticando. É uma pessoa, um ser humano assim, simplesmente incrível, iluminado, que você olha e fala: meu Deus, essa pessoa, como ela tem aptidão com animais. Ela para o que ela tá fazendo pra salvar os animaizinhos que estão em perigo. E mais ou menos começou assim: meu marido foi cortar o cabelo, eu tava ali esperando, comecei a folhear o livro dela. As primeiras 20 páginas me fez encantar, tanto que eu fui viajar, fiquei 15 dias pensando, tipo, nesse livro: eu preciso ir na volta, eu preciso comprar, na volta eu preciso comprar. Quando assim que eu tiver dinheiro, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser comprar o livro da Luísa Mel e tal. Voltei de viagem, o livro não saía da minha cabeça, gente. Tive que ir lá comprar e li o livro, sério, pra mim foi incrível. Todo livro, quando ele é uma biografia ou autobiografia, ele sai de um ponto e cresce pra outro, extremamente contrário. E normalmente começa com um certo coitadismo, né? Ah, é porque eu era pobre, não era bem sucedido, e hoje eu sou rico, bilionário, papapá. E da Luísa Mel, ela já tá num ponto que você fala, ela já começa assim, lá em cima, que você fala, pra onde ela vai? Pra onde essa mulher tá indo? E você vê que, na verdade, assim, ela vai pra um outro ponto, pra um outro patamar, obviamente, muito extremo do que ela realmente era. Mas não quer dizer que seja um patamar que ela saiu daqui de baixo, da pobreza e tal. Até porque ela já era uma pessoa muito influente, muito, digamos assim, era do meio artístico quando ela começou a carreira dela lá atrás. Hoje eu sigo ela no Instagram, eu não sabia que ela tinha um programa atrás, falava sobre animais, sobre cachorros e tudo mais. E lendo o livro dela, eu tive acesso a essas informações lá do fundo do baú. E primeiro ela começa, né, como eu disse lá, falando um pouco da família dela, de que na verdade o nome dela não é Luísa Mel, o nome dela é Marina, é super difícil sobre o nome dela. E ela pegou Luísa da avó, e Mel veio de Melo, que ela tirou o O, a mãe dela pediu pra ela tirar o O e ficou Mel. Então ficou Luísa Mel. E hoje todo mundo sabe quem é Luísa Mel. Foi um livro que mudou meu finalzinho aí de 2019, vou entrar em 2020 já com promessas por causa da Luísa Mel, viu? Ela mudou muito a minha cabeça. Então, começando o livro, ela fala mais ou menos que lá atrás, quando ela começou na TV, ela trabalhava com animais vira-latas, né? Animais não só de raças. E as pessoas meio que cortavam, porque achavam que os animais vira-latas eram feios. E ela ficava pé da vida, ela mandava os caras editarem, trabalhar final de semana, reeditando, pra mostrar, sim, os vira-latinhas que ela tinha com ela. Ela tinha uma influência muito grande ali na televisão, né? O amigo do pai dela trabalhava, eram uns empresários ali da TV. Então, na verdade, a Luísa Mel sempre teve esse poder de influência. E ela sempre usou isso pro bem. Ela usava pra mostrar os cachorrinhos, os vira-latas, de fato, pra não focar tanto o cachorro de raça. Coisa que mexeu muito comigo, né? Que ela enfrentou o corredor da morte, que ela descobriu que os cachorrinhos abandonados ficavam num lugar, e conforme iam chegando mais perto do corredor, a cada 2, 3 dias, eles eram sacrificados aos montes. Então ela fala justamente: por que não comprar um cachorro e sim adotar? E eu achei isso muito interessante, eu não tinha ideia que isso acontecia, e foi muito legal que a forma como ela mostrou, numericamente falando, com exemplos, detalhes, isso meio que abriu a minha cabeça. Ela fala sobre a avó dela, que ela perdeu a avó muito cedo e que ela daria de tudo pra poder voltar no passado e tudo mais. Eu achei muito bonita essa homenagem. Pra quem não sabia, ela é formada em Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, exatamente aonde eu me formei. E dela falou que ela nunca se encaixou muito com o direito, que ela fez mais pra agradar a família. E daí, em determinado momento, ela falou assim: minha paixão são os animais. Foi onde ela conseguiu uma vaga na televisão. Como ela fez teatro junto com a faculdade, ela tinha esse jeitão aí de lidar um pouco com o público, com a fama. Então foi onde ela começou a fazer os programas aí de cachorro. Ela desde sempre frequentou a casa de famosos. Ela conhecia o Alexandre Rossi, ela conhecia a Hebe, frequentou a casa da Hebe. E a Hebe não tinha ideia, por exemplo, de que os casacos de pele que ela usava vinham dos maus tratos dos animais. E ela convenceu a Hebe, falava: Hebe, tipo, não compra, não é legal, rola um maltrato, o bichinho sofre, é uma indústria muito cruel, né? Assim, eles maltratam os animais, você não sabe como é feito e tal, então não compra. E ela convenceu de fato a Hebe. Isso é muito legal, porque ela começou a mostrar isso pro mundo, coisas que eles faziam com os animais que a gente não tem a menor ideia. A gente não faz a menor ideia de como é cruel essa indústria com os animais. Tanto que quando a novela América estreou lá atrás, outra coisa que ela detesta é rodeio, né? E eu também odeio rodeio, gente, odeio. Acho que aquilo só serve pra maltratar os animais. Ela entrou em contato com a Glória Pérez, né, autora da novela, pra falar: meu, tenta dar um outro foco na novela, não faz isso não vai ser legal, isso vai incentivar as pessoas a praticar, a ir no rodeio, a praticar, enfim, né, esse maltrato aos animais. Isso só maltrata os bichinhos. Imagina um bebezinho correndo, o pessoal tendo que laçar o bebezinho, sabe? Tipo, pra quê? Isso não é nem spot, gente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ela foi falar com a Glória Pérez, eles mudaram um pouco da novela por causa dela, mas no último dia, na última semana, quase na estreia da novela, ela recebeu uma ligação e a Glória Pérez falou que não ia mudar. Ela ficou
pé da vida, assim, que ela lutou, ela bateu o pé, ela foi atrás pra tentar mudar essa situação. E eu acho, sério, gente, que mulher. Daí eu vou descrever um trecho de quando ela falou com a Glória Pérez. Liguei, falamos rapidamente. Senti que ela foi seca, mas eu, com o coração cheio de emoção, expliquei sobre o sofrimento dos animais. Falei como ela poderia ajudar, argumentei a respeito da força que tem uma novela. Ela ficou de nos receber dali um tempo, prometeu pensar em ter um núcleo sobre protetores dos animais. Mas, ao vivo, enquanto apresentava o TV Fama, descobri que ela tinha abortado a ideia, que só ia falar do lado festivo do rodeio. Evidentemente, não me contive. Ali ao vivo, muito dolorida, em rede nacional, contei que tinha sofrido uma decepção com a Glória Pérez. Isso custou pra ela, tá? Custou o emprego dela. Ela também teve amizade com o Clodovil, e na verdade o Clodovil foi uma das maiores decepções dela, porque o Clodovil convidou ela pra festa de aniversário dele. Ela foi, chegou, ela foi a única pessoa que foi lá em Ubatuba, ficou 3 horas de viagem pra ir, 3 horas pra voltar. E enfim, o Clodovil tava num péssimo dia, começou a maltratar ela, e depois o Clodovil foi atrás dela pra pedir desculpa, e depois o Clodovil mentiu, enfim, só falava mal dela. Ela também conhecia o Chorão que se matou, então ela era muito amiga dele. Ela ouviu uma das primeiras músicas do Chorão, história de que ela se envolveu num acidente de carro, de moto, ela ficou muito mal, e ela foi um ano muito difícil pra ela. E o namorado dela na época, que eu suspeito que seja o Henri Castelli, ela não fala no livro, mas eu pesquisei, o namorado dela deu muito apoio, deu muita força, mas foi um ano muito difícil pra ela. Então ela quase morreu afogada também naquela virada de ano, achando que as coisas iam melhorar. Ela quase ganhou um quadro no Gugu, pelo que ela conta aqui. Ela tava tudo pronto, e daí do nada tiraram um quadro dela, e o Gugu foi pra Record, enfim. Ela perdeu isso, ela sofreu muito, porque ela precisou de dinheiro, ela ficou um tempo desempregada e tal. E daí ela fala também do resgate dos Beagles, gente. Você lembra quando ela invadiu um lugar e resgatou um monte de Beagles? Nossa, esses Beagles estavam sendo muito maltratados pra testes. E ela falou que, sei lá, 92% dos testes não eram aproveitáveis para humanos. Apenas, gente, 8% dos testes eram aproveitados. Vocês têm noção disso? Sério, a cada 100 Beagles que eles faziam, 8 testes eram aproveitados. E eram testes do tipo, eles colavam os dentes dos animais, eles colocavam parafuso, arrancavam a força ao dente dos animais, colavam o olho dos animais, assim, era tortura, gente. Colocava na coleira e saía andando com o carro, era pura tortura. Sério, que judiação. Então ela invadiu o local, ela se resgatou esses Beagles, a justiça tava meio que muito em cima do muro sobre ela devolver esses Beagles, ela sumia com esses Beagles, ela pegava, mudava de lugar, gente. Que heroína, né? Eu leio esse livro e fico todo arrepiado. E daí foi onde as redes sociais ajudaram muito, porque ela precisou de ajuda, ela precisou de apoio. E nesse momento ela começou a explodir nas redes sociais. E as pessoas começaram a ajudar ela, os seguidores começaram a ir atrás dela e dar apoio. E ela sentiu isso muito forte. Ela falou assim, eu não tenho só a minha voz, eu não tô sozinha nessa luta. Tem milhões de seguidores que estão comigo. Mas é engraçado, porque, por exemplo, eu sempre tive com ela nesses resgates, né? Sempre apoiei muito, mas eu não tinha ideia da questão do veganismo, do vegetarianismo. E daí a Luísa Mel fala sobre isso também, o porquê que ela virou vegetariana e depois ela virou vegana. E daí ela me influenciou muito, gente, vocês não têm noção. Ela traz dados, assim, absurdos que eu quero falar aqui com vocês, tá? Então, assim, por que eu, Luiz, virei vegetariano? E eu vou falar sobre isso num vídeo à parte aqui com vocês, tá? Não vou falar agora, vai ter um vídeo separado sobre comida e etc. É muito irresponsável falar muito rápido, mas os dados que ela me trouxe. Eu não comia carne havia anos, nenhum tipo de bicho. Eu batia no peito, orgulhosa por respeitar os animais. Lembro de jantar com os amigos de Gilberto. Gilberto, que hoje na verdade é o marido dela e pai do filho dela. Para o meu desespero, todos na mesa pediram vitela. Tentei apenas explicar a crueldade envolvida ali. Apenas um neném retirado da mãe, assim que nasce, e é condenado a viver 3 meses amarrado, sem poder se mexer, alimentado apenas por soro para não criar músculos e continuar com a carne bem branquinha, para depois ser abatido e vendido a altos preços como vitela. Então vocês imaginam a crueldade. Pega o filhote da vaca, o quanto ela sofre, o quanto o bezerro sofre, e ele fica meses tomando soro. Meses tomando soro pra ser vendido como vitela pra alguém lá e comer. Sério, eu acho um absurdo. Depois disso eu nunca mais, assim, sério. Eu fiquei com muito nojo dessa indústria. Mesmo assim, eu era conivente, financiava a maior atrocidade que podiam fazer com uma mãe. Durante 7 meses, vacas são submetidas a um sofrimento atroz. Todo ano são estupradas e assim que dão à luz, têm seus filhotes arrancados à força. O que além de doloroso para a mãe, é aterrorizante para qualquer
bebê, ainda mais um mamífero. Bezerros que não são mortos imediatamente choram por 20 dias seguidos. No segundo ano em que dão cria, só de ouvirem o barulho do trator que carrega os bezerros, as vacas já começam a gritar, berrar e chorar. Contudo, o sofrimento só está começando. E daí é que ela fala das vacas leiteiras também, que só tem um espaço individual para elas darem o leite e dormirem, né? Assim, não tem espaço pra absolutamente mais nada, gente, mais nada. E assim, leite pra mim ainda é muito difícil de tirar, por isso que eu não virei vegano. Mas eu não consigo mais comer carne pensando nessas atrocidades que eles fazem. Ela traz dados estatísticos que a carne vermelha tá ligada ao câncer, não diretamente ao câncer, tá? Não quero ser irresponsável, mas existe uma chance sim. Então ela traz dados muito importantes que me fizeram refletir muito sobre as minhas dietas, e daí eu resolvi mudar. Eu sei que às vezes o nosso corpo precisa de proteína, vou tentar comer proteína, ingerir proteínas de outras formas, tô pesquisando sobre isso, pretendo passar por uma nutricionista, que aliás é super importante essa mudança de dieta, você passar por uma nutricionista. Não vai, virei vegetariano e vou sair aí sem comer nada. E tem um trecho que ela fala também que ela não sabe como as pessoas conseguem vibrar diante de um cadáver ali na sua frente. E de fato é um cadáver, né, gente? É um defunto, é um bicho morto que era uma vida e que só foi morto porque você encomendou aquela carne. Então, né, é verdade, você tirou a vida de algum ser. Alguém tava vivendo super bem ali, daí você quis encomendar um pastel de carne, por exemplo, teve que matar aquela vaca pra fazer o seu pastel de carne. Voltando, então, ela falou da gravidez, de quando ela era vegana, e ela ficou muito preocupada com os nutrientes que o filho dela ia receber, então ela fez um acompanhamento médico, e por incrível que pareça, o filho dela nasceu, gente, o Enzo nasceu super saudável, são um dos bebês mais saudáveis que tinha ali na maternidade. Então ela falou assim, olha, se antes o meu médico tinha dúvidas, agora ele não tem dúvidas de que uma criança pode ser sim saudável, mesmo tendo uma mãe com uma dieta vegana. Então, gente, ela faz denúncias, ela fala dos resgates que ela fez. Uma vez na ponte tinha um cachorrinho que eles iam construir uma ponte, iam deixar o cachorrinho com a mãe dentro da ponte, ela ia ficar dentro do concreto ali, e os bombeiros não conseguiam resgatar a mãe e os filhotes, e a Luísa Mel fez um escândalo, ela não deixou fecharem a ponte por conta da mãe e dos filhotinhos. Eu achei isso fantástico. E daí os políticos começaram a procurá-la, tipo, pra procurar apoio político em época de campanha e tal. É meio nojento, né? Mas acontece. E ela falou que não, na verdade ela usou, sim, o poder dela pra coisas, pra trazer em benefício dela. Ela foi contra os vaqueiros, ela foi lá no Senado Federal apresentar uma proposta de lei pra alterar isso. Ela foi, tipo, massacrada. Ela falou que sofreu ameaça de morte e, sério, um horror, assim. Você começa a ler e você fala, cara, tipo, sério, surreal de nojento. Ela fala que ela correu risco de vida, que ela teve que andar com segurança por conta dessa lei que ela queria que fosse aprovada. E ela luta muito pela causa, ela fala que ninguém vai calar a voz dela, enquanto mais eles tentam calar, mais ela vai gritar, mais ela vai defender, e que isso é um propósito meio que de vida, que se o marido dela não entende, então ela vai continuar em coisas de busca do que é certo, daquilo que ela acredita que é correto. E eu acho isso simplesmente surreal, incrível. Tanto que ela começou a sair com um cara uma vez, que era chefe de cozinha, e o cara falava em comer, em cortar carne na frente dela, e ela falou, não, por favor, para, tipo, eu respeito você, mas sério, para de falar isso na minha frente ou me oferecer, porque eu de fato não quero. Tanto que ela não deu certo com ele. Eu achei, tipo, ela se manteve fiel àquilo que ela acredita. Ela tem de fato um propósito muito grande, eu acho isso simplesmente lindo. Enfim, ela fala que as pessoas hoje pedem desculpa pra ela, porque no passado elas não davam muita moral pra ela, né, tipo, ou falavam que ela era muito exagerada, que ela ia pra um extremo. De fato, eu acho que é extremista em alguns pontos, mas eu gosto disso porque eu acho que ela tem um propósito muito maior pra passar pro mundo, uma mensagem muito bonita. Então, a verdade sobre a Luísa Mel, assim, é que ela é uma pessoa fantástica. Eu li o livro e eu fiquei ainda mais apaixonado pelo trabalho dela, e um dia eu espero, sei lá, conhecer ela e dar um abraço e agradecer por tudo que ela faz pelos bichinhos, por todas as perguntas que ela me colocou na cabeça que eu nem sabia que eu tinha, e pelas respostas que ela deu, e por me apresentar dados, números, coisas que eu nem sabia, que eu nem acreditava ou não abria o meu olho, porque era conveniente não abrir meu olho para algumas situações. Então sou muito, muito grato por esse livro, ele mudou muito a minha cabeça e só tenho muito a agradecer. Então é isso, gente, se você gostou, não esquece do like aqui embaixo, de se inscrever no canal e deixar aí um comentário, porque é pra saber que você assistiu o vídeo até o final, tá bom? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!